Meu Deus, novas revelações aí a respeito do mercado da bola que está agitado nesse final de ano no Verdão, hein? E deve seguir agitado no comecinho de ano também. Se bem que o Palmeiras deve estar fazendo tudo já antes mesmo do Réveillon aí, para já começar janeiro sabendo aí quem é quem, não é verdade? Gabriel Jesus no Verdão, será que vem mesmo? Será que tem essa possibilidade? O Arteta disse que não tem possibilidade. Agora o Gabriel Jesus teria dado declaração diferente disso. Vamos ver aí, ó, os comentaristas falando sobre essa questão aí do Gabriel Jesus. Vai que tem um reviravolta, hein? Acompanhando esse mercado agitadíssimo como é o mercado do Palmeiras neste momento. Nossa. A gente já chama então o Vinícius Nicoletti, que está conosco, e atualiza nomes para chegarem ao Palmeiras, outros nomes que podem sair, mas o Paulinho seria aí uma grande cartada deste mercado, hein, Vinícius? Fala, Bruno, Mari, amigos aí do Sport Center. Pois é, só juntar 100 milhões tá tranquilo, né, Bruno? Aí a gente define o futuro do Paulinho, mas é interesse do Palmeiras contratar o jogador do Atlético. Aliás, desde 2026, quando ele jogava na Alemanha, já é um desejo antigo do técnico Abel Ferreira, que tentou a contratação do Paulinho e foi pro Atlético sem custo. Claro que tem aí luvas, tudo envolvido no salário do Paulinho, mas na época ele saiu em final de contrato com o Bayer Leverkusen. Agora o Palmeiras vai ter que investir, vai ter que desembolsar. Tem interesse no Paulinho, vai ter que desembolsar, como eu disse, mais de 100 milhões de reais para contratar o jogador do Atlético, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado. Ele vem de contusão, fez uma operação, uma fissura na canela, deve voltar a jogar só em maio. Dá tempo de atuar no Mundial, e além dos 100 milhões, né, esse investimento na casa de 100 milhões, o Palmeiras cederia 2 jogadores. Aí tem uma lista aqui de jogadores que podem aparecer no Atlético: Gabriel Menino, Zé Rafael, Rony, o Mike, tem contrato até 2025 e no meio do ano que vem já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Então são vários jogadores e também um da base. E o negócio gira em torno então de 110 milhões de reais, mais 2 jogadores para o Atlético. A situação do Gabriel Jesus, que falou ali sobre o interesse do Palmeiras. O Palmeiras tenta a contratação, aliás, sonda a situação do Gabriel Jesus há muito tempo por empréstimo, trazendo o jogador que fique até o final do ano que vem, disputar um Mundial de Clubes, mas é muito difícil, como o Gabriel Jesus falou ali na entrevista. Palmeiras movimentando o mercado, e lembrando que ontem o Facundo Torres esteve aqui na academia de futebol, realizou exames médicos, está tudo certo, e ele já retornou para Montevidéu, se apresenta no Palmeiras no início da próxima temporada. Então, Facundo Torres está chegando e quem sabe Paulinho para a próxima temporada no Palmeiras. Importante a gente discutir esse assunto também. Já chegou, e esses nomes que o Vinícius trouxe pra gente também, né, Mari? Vamos aproveitar então. F360, muito legal ver o Gabriel Jesus anotando 3 gols. O Arsenal se classificou para a semifinal da Copa da Liga Inglesa, né? E o Jesus anotando, então, um hat-trick. O que seria um hat-trick, Rafael Prates? Eu iria te perguntar exatamente isso, Simão. Você que domina a língua inglesa e também sabe desses termos, né, usados para o futebol, que a gente já colocou aqui no futebol brasileiro, Sim. né? O que seria hat-trick? É quando um jogador anota 3 gols. É a tripleta na Espanha? Isso, numa mesma partida. Você sabe a origem disso, né? Na Itália, triplete. Triplete. Na Espanha. Você sabe por que chama hat-trick, né? Melhor falar 3 gols, né, Bira? Truco vale 3. Fulano fez 3 gols, o jogador fez 3 gols. Não é truco, trinca. Entendi. Anota essa, Prates. Vai falar. Cultura futebolística, cultura geral. Cultura geral, pode falar. Curiosidade. Vai. Hat-trick, o truque do chapéu. O mágico... Igual do programa, do apresentador? O truque de mágica. O mágico tirava 3 coelhos da cartola. Olha. É esse o truque do chapéu. 3 coelhos da cartola. Esse termo... 3 gols. Então, vou acrescentar mais. Esse termo, hat-trick, surgiu no cricket na Inglaterra, quando você consegue eliminar 3 rebatedores em 3 arremessos seguidos. É bem raro, bem difícil. Foi adaptado para o E depois os ingleses começaram a adaptar para vários esportes, sabe? Não só no futebol. Começou a ser adotado, até no hockey também tem, tudo. Então passou a ser De adotado. graça, tá, Prates? Não, deram um de show. graça, tá? Eu agradeço, mas vou usar 3 gols, tá? Dá pra agradeço muito as informações dos companheiros. Você quer usar assim, pede música do Fantástico, fala. Não, senhor. Não, senhor. Então, Gabriel Jesus fez 3 gols ontem, é isso que eu vou usar. Se a gente quiser portuguesar, a gente pode aportuguesar como? Triplete, que é meio espanhol, assim. Sim. Trinca, truco vale 3, né? Quando você truca, Sim. você vale 3. Você pode aportuguesar como tirou um coelho da cartola. Que é mais ou menos o que ele quer dizer. No caso, 3, né? Mas Ô, senhores, o papo tá bom,
Mas vamos dar uma olhada numa tela com números do Gabriel Jesus. A nossa conversa aqui. Na cara. Não, tá certo. E eu quero saber de vocês o que significa em português essa fala do Gabriel Jesus. Entendeu, Prats? Ó, eu vou explicar. Números dele no City e no Arsenal, desde que saiu na Inglaterra. O Gabriel Jesus falou então com o João Castelo Branco. Você entendeu o que eu quis dizer, Prats? O que você tira, no português bem claro, do que disse o Gabriel Jesus? Ele vai voltar. Mas lá na frente. Ou é pro torcedor do Palmeiras? Não, para curto prazo ficar não. esperançoso. Para curto prazo, acho que não. Pelo menos o que ele falou ali, ele tem um desejo de voltar, pelo carinho que tem pelo clube, o clube que o projetou, que o revelou. Parou aí. Foi muito importante que houve ontem pro Gabriel Jesus e pro Arsenal, obviamente, que ganhou o jogo. Mas pro Gabriel Jesus foi importante, né? Ele mesmo admitiu, tem tido um ano aí, de novo, muito irregular, com muitas dificuldades. Né? E para um atacante como ele, eu considero mais o Gabriel Jesus um atacante que o centroavante propriamente, o 9, né? Apesar de ter sido 9 ontem, para um atacante, obviamente, um jogo de 3 gols de Copa da Liga é muito importante, mas para por aí, Sumão. Eu acho que a gente tem de esperar para ver se vai ter uma sequência, se vai conseguir ser mais regular, se vai conseguir jogar mais. Agora, em relação ao Gabriel Jesus no Palmeiras, é um sonho. Olha, se a situação não mudar tanto, se eu jogar pouco, um dia eu posso voltar, talvez o dia seja mais breve, se ele continuar jogando menos, sendo menos aproveitado e houver a possibilidade da volta. Me parece que a curto prazo, nem ele pensa nisso, nem o Arsenal pensa nisso. Então, por enquanto, fica como alguém que tem carinho pelo Palmeiras e acabou aí. Aquele segundo gol ali, a gente, só para quem não estava acompanhando ontem também, os jogos nessa fase, eles não têm o VAR. Porque ele estava adiantado. Me pareceu adiantado, mas o VAR não atua nessa fase. Aliás, jogo único, quartas de final, o Arsenal classificado. Voltando um pouco ao touch. Opa! O touch. Você vê como pega, Prats? Não, então. Você vê como pega? Qual era a posição que o pessoal mais precisava? Centroavante. O Arsenal também precisa. O Arsenal, o Gabriel Jesus, ele até fala sobre o peso de usar a 9 do Arsenal, mas é porque ele usa a camisa 9, é o número que ele usa. E quando ele é contratado do Manchester City, ele até é contratado com a ideia de se transformar no centroavante, no atacante centralizado do Arsenal. E ele até tem um momento muito bom, no começo faz muito gol. Agora, a trajetória dele no Arsenal é com altos e baixos mais acentuados do que no Manchester City, em que ele era mais uniforme. Então ele tem momentos em que ele está muito bem, faz muitos gols e depois ele chega a ficar com algumas estiagens de gol, inclusive estava numa até ontem, um período longo sem fazer gols. Porque ele, por mais que o Arsenal tenha contratado ele com essa função, ele até tenha feito bons jogos nessa função, como fez ontem, ele não tem consistência como esse camisa 9, como centroavante. Ele usa 9, mas como centroavante. Por quê? Porque não é característica de jogo dele. Ele sempre foi um segundo atacante, jogador que já chegou a jogar no lado do campo na seleção brasileira também. No Manchester City também jogava quase como um ponta. E então, acho que isso também prejudica um pouco o Gabriel Jesus. Quando o Arsenal percebe que ele não é exatamente o centroavante que o Arsenal precisava, ele começa a perder um pouco de espaço no elenco, tanto que ele começa a ficar mais no banco do que ficava no começo. E daí o Havertz assume um pouco, mas o Havertz também não é um centroavante, né? O Arsenal precisava ter essa opção no elenco. Mesmo que fosse para ser um reserva, um jogador que fosse centroavante de área mesmo, com presença de área, tudo, o Arsenal não tem. E o Gabriel Jesus ficou num certo limbo ali. Então ele não é ponta, mas ele também não é o centroavante que exatamente o Arsenal gostaria de ter ali. Então, por isso eu acho que o desempenho dele é abaixo, apesar dele até jogar bom futebol em muitos momentos, mas os números acabam não refletindo isso, porque ele acaba não fazendo tanto gol, tudo. E no campeonato inglês também ele não está tendo tanta oportunidade, né? E os gols também não estão saindo nessa temporada. E aí, assim, ele quando joga pela ponta, joga mais pela direita. Na direita é o Saka. O Saka é o dono do time. Entendeu? E assim, é uma negociação também difícil, né, para um clube brasileiro. É um cara que joga, assim, na Inglaterra, salário alto, contrato longo. Apesar de estar num momento talvez de baixa, é um cara que está há muito tempo, como a gente viu lá, mais de 300 jogos. Né? Então, tem mercado no futebol europeu. Então, apesar da fala dele até tentando se aproximar ali do torcedor palmeirense, acho que realmente há essa relação e essa proximidade, esse carinho. É difícil imaginar que uma negociação pudesse trazê-lo agora, né? Ainda mais num meio de temporada. Em julho é outra história, mas não sei, alguém foi tocado aí pela fala do Gabriel Jesus? Não, achei bem normal a fala dele. Ele é um cara que tem uma relação
inegável com o Palmeiras. É um jogador que vem da base do clube, aparece ali, destaque, campeão brasileiro, é vendido, seleção brasileira e tal. Então é natural que um dia ele volte ao Palmeiras. Acho que isso vai acontecer. Isso não, acho que vai ser agora. Porque o momento dele ainda é um momento de mercado lá no futebol europeu. Está na Inglaterra, está num clube de ponta, né, um clube grande. E mesmo que não seja o titular do time, mas ele vira e mexe, joga e tal. Ontem fez aí. Lembrar que, né, jogo de Copa, muitas vezes é o time reserva. Então ele entrou, aproveitou essa oportunidade e se coloca à disposição. E se por acaso sair do Arsenal, ainda tem mercado em outros lugares. Então, nesse momento, não vejo a volta dele como algo factível. Mas quem sabe daqui a 2 anos, 3 anos, aí pode ser normal. A gente viu essa temporada, em 2024, falávamos disso ontem, se eu não me engano. Até a possível volta de alguns jogadores pro futebol brasileiro para se reafirmar na seleção brasileira. Ontem fizemos um exercício aqui, se eu não me engano, né, Eugênio? Seria o caso para o Gabriel Jesus ou não? O que vocês pensam em relação a isso? Porque é um cara que parou de ser utilizado, mas jogou 2 Copas do Mundo, né? E é um moleque novo ainda, ele tem 27 anos, se eu não me engano, mas que não está tendo essa oportunidade lá no Arsenal. Ou esse reencontro com a seleção passa pelo futebol europeu mesmo, assim, sei lá, em outro clube, sabe? Em outro clube que vai dar oportunidade para ele. Porque a gente viu alguns caras que voltaram para o Brasil, começaram a jogar bola, ou voltaram a jogar bola. O Igor Jesus foi convocado aqui. Entendeu? Eu acho que assim, o Matheus... Faz sentido? Poderia fazer, mas ele é um caso de jogador que já esteve em 2 Copas do Mundo e que não conseguiu se firmar na seleção em Copas do Mundo. Então, assim, para o torcedor em geral brasileiro, não é mais uma opção. Sério? Pensando em seleção para a Copa do Mundo. Já teve lá, sabe? Já não se criou conseguiu... um ranço. Se criou um ranço com a torcida. Eu até acho que poderia, mas ele teria que chegar e arrebentar. Como, por exemplo, o Hulk chegou e começou a arrebentar e começou a se reviver a ideia do Hulk na seleção. Acabou nem acontecendo, mas se reviveu a ideia... O Hulk chegou com uma idade já bem mais avançada do que os 27 do Jesus. Mas mesmo assim, voltou-se a se falar de Hulk na seleção quando ele começa a arrebentar pelo Atlético Mineiro. Nem era mais o auge dele, né? Perto do que ele chegou a jogar, no auge físico dele, inclusive. Então ele teria que chegar e arrebentar muito. E mesmo assim ele ainda teria que enfrentar muita resistência, porque... É uma disputa muito acirrada hoje no ataque da seleção brasileira. Até porque assim... E ele não é o camisa 9-9. Então ele não sendo o camisa 9-9... Jogou de ponta uma Copa do Mundo? Ponta, então, nisso lateral. eu veria, por exemplo, outro jogador que... Ele jogar de ponta tem muita gente na frente dele. Tem um jogador que, por exemplo, uma parte da torcida já criou um certo ranço, uma parte ainda não, mas uma parte da torcida já tem um certo ranço dele como atacante de seleção, mas se ele chegasse no Brasil fazendo gol, acho que a torcida daria uma chance extra, mesmo quem tem ranço com ele daria, é o Richarlison. Porque ele desgastou um pouco menos ainda que o Gabriel Jesus. Tem muita gente que o Richarlison não é o 9 que a gente... Mas assim, acho que se o Richarlison tem uma sequência muito boa lá na Europa ou aqui começa a jogar muito, acho que a torcida dá uma chance. O Gabriel Jesus tem dúvida. Gol. O Richarlison. Não é um atacante. Fez 3? Então. E a torcida fica na bronca também por conta... Ele não fez nenhum gol em Copa, o Gabriel Jesus. Do Gabriel que não saíram. Falando em Palmeiras, esse assunto de seleção é legal também, né? Falar sobre seleção, Gabriel Jesus. E assim, a gente nem entrou no mérito do que ele poderia fazer aqui no Brasil. Assim, eu entendo que o Eugênio fala dos reservas, porque é um jogo de Copa, apesar de ser fase quartas de final lá na Inglaterra, para quem não está acompanhando, mas era um confronto de primeira divisão, né? E o Arsenal brigando também por título. O cara que faz 3 gols num jogo lá... Agora, assim, é difícil imaginar que ele não, como gosta de falar o Prats, deitar no futebol brasileiro. Isso é bonito. Essa frase é muito legal. Só uma coisa para pontuar também, assim, eu acho que o tempo do Gabriel Jesus na seleção ficou muito mais difícil por causa disso, ele teria que chegar a arrebentar, mas eu não gosto da ideia de fechar a porta para bom jogador. Ele é bom jogador. Você pode até olhar de outra forma por causa disso tudo, por causa do histórico, tudo, mas falar, Gabriel Jesus nunca mais, tudo. Não, acho que o técnico da seleção não pode pensar só nisso. Eu acho que ele tem que considerar a possibilidade sempre. Vamos falar do Paulinho? Eu quero saber do Prato se ele vai deitar no Palmeiras, caso ele chegue, claro, né? Porque ele está na mira do Verdão e a gente está vendo aqui em comparação com jogadores do clube, tá? Na reta final, né? Os últimos 3 meses não foram bons.
E aí, quando eu falo que não foram bons, não é porque ele ficou um tempo sem fazer gol. Não, ele não conseguiu ter o mesmo desempenho. Ele viveu de alguns brilhos em alguns momentos muito específicos para um jogador do nível dele. Eu acho que antes da gente pensar no Paulinho, se ele vai jogar, o quanto ele vai jogar, ou no Atlético, ou se vier para o Palmeiras, precisa se recuperar o Paulinho fisicamente. Ele precisa estar bem. Ele passou agora recentemente por uma cirurgia. Ele mesmo admitiu que fez um sacrifício para jogar a reta final que o Atlético precisava, eram jogos importantes. Ele não foi bem nesses jogos, a maioria desses jogos, e parou. Então talvez o Paulinho, a gente pense voltando muito bem, abril, maio, junho, mas o Palmeiras conseguisse contratar, uma contratação muito boa. É o cara para esse ataque do Palmeiras? Não é o centroavante que a gente estava colocando no touch. Não é o centroavante de posição, mas ele é um cara que faz gol. Ele te entrega os gols. Ele foi artilheiro do Brasileiro do ano passado, né? E neste ano, como o Prates falou, ele jogou uma reta final de temporada no sacrifício, vários jogos, e em alguns até deixou de jogar por causa disso, né? Para conseguir estar no melhor possível para os mata-matas lá de Copa do Brasil e Libertadores. Acho que seria uma contratação absurdamente boa para o Palmeiras. Tem a questão física, mas sim, ele estando fisicamente apto, é um jogador muito acima da média do futebol brasileiro. E aí, Eugênio, resolveria os problemas do Verde? Ajudaria. O Prates gosta disso, né? Ajuda. Ajuda? Alguns ajudam sim. Só isso? Alguns ajudam. Resolver os problemas, você não pode colocar em cima de um único jogador. Até porque tem problema que é na defesa, o problema não tem nada a ver com ele. Mas ele ajudaria muito, é um jogador muito bom, desde que ele consiga resolver esse problema médico dele, físico dele, porque ele deixou muito a desejar na reta final. O segundo semestre dele foi muito ruim no Atlético Mineiro. Então, agora, a gente sabe que tecnicamente é muito bom jogador, não é o 9, não dá para esperar o Paulinho sendo o 9, ele pode vir por trás do 9 ou da esquerda para o meio. É um jogador de muita qualidade, de muito potencial e ajudaria muito o Palmeiras. Resolver todos os problemas, eu acho que o Palmeiras precisa de um 9 para ajudar a resolver os problemas. Em relação a até para trabalhar em parceria com ele. Em relação à proposta, se fala de uma grana, mas mais alguns jogadores, né? Então o Palmeiras também aguarda aí para tentar fechar esse negócio a partir, enfim, do valor, mais alguns jogadores que poderiam ser usados também nessa troca. E jogadores que hoje fazem parte do elenco, a gente falava do Menino, né? Talvez o Zé Rafael, que a gente está falando que é uma possibilidade de saída, né? Não para o Atlético, mas de saída do Palmeiras. Vale o Palmeiras falar, vamos reservar um valor importante, peças importantes para fazer essa negociação dar certo? Esse é o cara, hoje, assim, para o Palmeiras reservar esforços para fechar essa negociação? É um grande nome, Matheus, é um grande nome. Assim, a gente tem de parar para pensar que... Porque vocês apontaram também outras necessidades do elenco, né? Sim. Se a operação acontecer, é uma operação caríssima. É um jogador que tem um destaque no futebol brasileiro, que o Atlético fez um investimento alto, ou gastou para contratar, seria o Atlético vendendo para o Palmeiras aqui no Brasil. Então, assim, essa operação, se acontecer, é uma operação vultuosa, uma operação que envolve muito dinheiro. Agora, o Palmeiras está pensando em nomes de grande porte. Eu acho que talvez se o Palmeiras não contratar o Paulinho, se essa for a referência que o Palmeiras vai ter, eu acho que para o Palmeiras é uma boa notícia. Jogadores desse nível. Se não for o Paulinho, jogadores de nível parecido com os do Paulinho. Aí é outra conversa, para melhorar um setor que o Palmeiras precisa de gente desse nível. O Palmeiras trazendo o Paulinho, ele poderia meio que abrir mão, talvez, do centroavante e usar esse recurso para outras posições? Poderia, para mim sim. Ou não, ou Paulinho, mas o 9 também tem que chegar. Não, o Eugênio acho que tem que trazer o 9, né, Eugênio? Trazer o 9 mesmo. Mesmo com o Paulinho, por exemplo, chegando. Sim. Haja Cascalho? Haja cascalho, hein? Cascalho. Mas é a realidade do futebol. E o Estevão vai sair no meio do ano. No meio do ano. Mas você já tem para o Estevão, teoricamente, a reposição seria o Torres. O jogador que faz aquele lado de campo ali, habilidoso. Acho que não é no mesmo nível do Estevão. Acho que o Estevão tem um potencial maior, mas já estaria pensando nisso aí. 18 milhões de euros mais jogadores. É por aí? Acho caro demais. Não é? O problema é, assim, se fosse a única carência do Palmeiras, aí você pode até pensar em algum... Como o Palmeiras tem, aí tem que fazer a conta. O Palmeiras tem que pegar o orçamento que ele tem, os jogadores que ele precisa contratar, o que ele está olhando no mercado e o quanto esse investimento no Paulinho, nesses valores aí, sacrificariam
ou sacrificaria o caixa e sacrificaria a possibilidade de contratar outros jogadores. Se sacrificar a ponto de ser a única contratação da temporada, daí não. Bom, vamos fazer um touch agora? Não, tô brincando, não vamos fazer touch nenhum, vamos embora. Matheus, rapidamente, só Por para favor. falar o seguinte, que o Santos completou hoje 31 dias sem treinador. 38 dias que o time subiu para a Série A, há 31 dias demitiu o Fábio Carelli. Não tem nada. Não tem técnico, aliás, até não ontem tem veio a jogador, notícia de que o Quinteiro não tem vem. elenco, o Gustavo Quinteiros que viria não vem mais. O Santos está passando uma vergonha que se assemelha ao rebaixamento. É uma vergonha comparável ao rebaixamento. Não é esportivamente como o rebaixamento, que foi uma mancha inigualável na história do clube, mas essa condução para treinador, para time do Santos, é péssima. Assinada pelo presidente Marcelo Teixeira. Ele falou que a estava participação certo do Alexandre Galo. com o treinador, Marcelo Teixeira né? falou que o Luiz Castro chegaria com situação favorável, não chegou. O Quinteiros chegaria, não chegou. Não sabe quem vai chegar. Bem, Gabriel Jesus a gente não sabe se vem, mas quem já está praticamente certo, praticamente apalavrado com o Palmeiras, porque surgiu o interesse do Verdão. Surgiu o interesse e o Verdão quer contratar esse cara, é o Paulinho do Atlético. Vai deixar o Galo para jogar no verde? Será? Olha só os números do Paulinho, eu separei aqui pra gente ver. Ele tem 48 jogos pelo Atlético em 2024, sem estadual, tá? 48 jogos, segundo que mais jogou no Atlético este ano, de 2024. Meu irmão, 17 gols, tá? Ele é o cara que mais marcou gols pelo Galo em 2024. Gols por jogo, 0,31. Ele é o cara com a melhor média de gols também por jogo. Participação em gols, ele é o terceiro. 19 participações em gols. Finalizações no alvo por jogo, 0,9. Ele é o segundo nessa característica aí. Olha só, nós temos que ver aqui também as ações na área rival por jogo. 3,4. Ele é o segundo com mais ações na área rival por jogo. E ele é o primeiro com mais dribles completados por jogo. 1,5 drible por jogo. O Paulinho arrebentando a boca do balão. Essa é que é a grande verdade. Você acompanhando com a gente aí os dados, os números do Paulinho, que é aí o cara que o Palmeiras está querendo para jogar ali com Flaco Lopes, jogar ali com um novo contratado já acertado e já anunciado Facundo Torres e também com o Felipe Anderson, Companhia Limitada, Rafael Veiga, né? Vamos ver quem que vai ser ali o trio de ataque, o quarteto de ataque. Tá se pintando um quarteto mágico ali, hein? Já diria Galvão Bueno. Eu vejo você então no nosso próximo vídeo aí. Rapaz, hein? Já pensou, hein? Gabriel Jesus resolveu voltar? Gabriel Jesus, Paulinho, Facundo Torres, Veiga. Tem Felipe Anderson ainda no banco ali. Você tem ali a possibilidade do Maurício também. Que massa, hein? Tá bom pra você esse time aí, ó. Se o Gabriel Jesus voltasse agora, seria lindo. Eu não acredito que ele volta, não. Tem que buscar um outro centroavante, porque acho que o Jesus não vai largar o time que o técnico falou que ele não vai largar. E ele tá novo ainda, pô, tem 30 anos, meu. O cara vai sair da Europa com o mercado que ele tem lá, tá jogando nos grandes da Inglaterra. Acho difícil. Infelizmente, hoje o mundo é movido a dinheiro. E aí, nesse quesito, a Inglaterra não dá pra... Meu irmão, não dá pra competir com a Inglaterra, não, cara. Lá é Libra, a moeda que mais vale no mundo. Então não tem essa. Mas se ele falar, pô, eu tô de saco cheio aqui, quero jogar no Verdão, quero ser campeão do mundo no Verdão. Aí outra coisa. Deixa aí a sua opinião. Vejo você então no próximo vídeo que, se bobear esse aqui que você vai clicar agora, avante palestra.